Está consigo mais um episódio da Escola Bíblica. Voltamos para lhe apresentar mais alguns minutos daquilo que a Bíblia fala e daquilo que a Bíblia nos apresenta no livro ou na Epístola aos Romanos, escrito por Paulo. Nós estamos a falar da salvação apenas pela fé, e vamos diariamente descobrindo um pouco mais do que é que isto pode ser e como é que nós podemos colocar tudo isto em prática. Temos connosco para nos ajudar a compreender e a fundamentar um pouco mais aquilo que encontramos na Bíblia o pastor Pedro Esteves. Portanto, Pedro, bom dia. Neste caso, mais uma vez, obrigado por estares connosco. Qual é o sumário de hoje? Se ontem vimos aqui a descrição que o apóstolo Paulo fazia da sociedade romana pagã, hoje vamos perceber que o apóstolo Paulo também descreve, em termos não muito mais positivos, embora diferentes, a realidade da comunidade judaica, que, embora muito diferente, também tinha que ser chamada a atenção. E depois vamos ver que isso tem, em conclusão, fortes implicações para a mensagem cristã. Vamos ver tudo isso em 10 minutos. Tentando ver isso a partir também das Sagradas Escrituras. Vamos ler, digamos que a primeira passagem em Romanos capítulo 2, vamos ler dos versículos 18 a 19 e depois de 21 e o versículo 23. Vamos fazer essa leitura com atenção, ela passa aqui no nosso quadro, diz claramente o seguinte, vou só tentar colocar o quadro porque ele fugiu, agora está. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Bom, esta passagem aqui é muito forte, digamos assim, não é? Paulo tinha descrito palavras muito fortes, a situação que estava a ser vivida na sociedade pagã, não é? Mas agora volta-se para os judeus. E volta-se para os judeus com estas palavras. Qual era o objetivo de Paulo, no fundo, com estas palavras que parecem ser muito negativas? Eu acho que Paulo tinha claramente um objetivo, não vou dizê-lo já, porque acho que vale a pena dar uma olhada com algum pormenor na descrição que ele faz, mas depois, em jeito de conclusão, vamos como que ligar precisamente o tema do episódio de ontem, portanto a descrição do mundo pagão e agora a descrição da realidade dos judeus, para percebermos que Paulo estava na verdade a fazer um ponto muito interessante. Okay. Mas antes disso, nós percebemos ontem, refazendo essa ideia, que Paulo, como obviamente ligou com os pecados dos gentios, por assim dizer, portanto os pecados que vivia a sociedade que envolvia a igreja, essas pessoas, como é evidente, tinham perdido Deus de vista há muito tempo e, portanto, embarcado numa espiral negativa de afastamento de tudo o que Deus considera como justo e, obviamente, caíram em práticas mesmo degradantes. Mas agora, Paulo não vai passar por alto o seu próprio povo, porque ele também era judeu, portanto, sabia do que estava a falar. E, obviamente, que a maior parte, ainda assim, dos membros nas comunidades cristãs eram pessoas que vinham dessa prática judaica e muitas vezes ainda vinham com uma certa jactância, para usar uma palavra que Paulo também usa aos romanos, um certo autoconvencimento de que estariam numa posição de superioridade ou até de vantagem por causa desse legado, digamos, judaico, dessa relação forte que tinham com Deus e toda a relação com os profetas. No entanto, o apóstolo vai mostrar que eles não eram menos pecadores, não eram menos culpáveis, precisamente devido à situação em que se encontravam. Neste sentido, podemos dizer que o ponto central daquilo que o apóstolo Paulo descreve no texto que ainda agora lemos, poderíamos resumi-lo assim. Tanto judeus como gentios, na verdade, dependem totalmente da justiça de Cristo. E porquê? Porque se uns eram descritos como estando numa sociedade, ou mesmo vindo de uma sociedade idólatra, apóstata, mesmo imoral, vamos encontrar judeus que não vêm desse contexto, claro, a ser descritos essencialmente como o quê? Hipócritas. Ou seja, tendo uma aparência diferente, mostrando que têm a lei de Deus, que têm um conjunto de normas, de valores... Que são pessoas diferentes. Que são pessoas diferentes. Na verdade, a prática, se quisermos, o apóstolo Paulo não utiliza essa expressão, mas
parece lá implícito que se fôssemos a conhecer a intimidade dessas pessoas, ela era completamente diferente. Tudo mudaria. Porque o apóstolo vai dizer, tu apresentas-te a outros e ensinas, lá está, colocas-te na posição de mestre, mas na verdade fazes o contrário daquilo que ensinas. Uma expressão que não lemos, que nós não usamos aqui todos os versículos, mas a verdade é que o apóstolo Paulo chega a chamar instruidor dos nécios a estes homens e mulheres, precisamente porque havia muitas vezes na vida destas pessoas uma total incoerência entre aquilo que era a sua prática e aquilo que era a sua aparência. Nós lembramos-nos forçosamente, quando falamos deste tema, do Senhor Jesus Cristo. Porque se podemos dizer que houve uma coisa, houve uma dimensão da vida, sobretudo da liderança religiosa, mesmo dos fariseus, escribas, se houve alguma coisa na qual Jesus foi muito lacónico em acusar, por vezes com palavras muito duras, foi a hipocrisia. Jesus chegou a dizer que prostitutas e cobradores de impostos, que é ladrões, claro, entrariam primeiro no reino dos céus do que aqueles líderes religiosos, que é uma coisa incrível de se ouvir, não é? Porque, assim, à primeira vista, pode até parecer que Jesus está a validar os comportamentos de alguém que se prostitui ou que rouba intencionalmente os outros. E sabemos que esses comportamentos não são de forma nenhuma aceitos por Deus ou promovidos pelo Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus queria dizer é que essas pessoas, nessa condição pecaminosa, elas estão numa condição em que, pelo menos está latente até aos seus próprios olhos, que se desviaram dos padrões de Deus. Claro. Logo, essa pessoa, o que é que vai acontecer? Muito mais facilmente ela vai parar, reconhecer, poderíamos, numa linguagem mais comum para nós dizer, mais facilmente vai ser tocada pelo Espírito Santo e reconhecer a condição em que está e arrepender-se. Claro. Por isso é que ela mais depressa entra no reino de Deus. Do que o outro mestre, agora usando as palavras do apóstolo, que ensina, que se considera como luz, não é? Como exemplo dos outros, mas depois a sua prática é completamente diferente. Claro, Jesus chamou isto sepulcros caiados de branco, não é? Portanto, que por fora tens uma aparência de beleza, de luz, mas por dentro são ossos e carne podre, não é? Exatamente. Então, o que é que nós percebemos aqui? Que tanto os judeus, por esta realidade que o apóstolo Paulo descreve, como os gentios, por causa dos seus maus padrões morais da sociedade onde vinham, a conclusão, no fundo, é que quer uns, quer outros, dependem da justiça de Cristo para poderem aceder à salvação. Talvez pudéssemos mesmo, aqui no nosso ponto por ponto, lembrar uma frase do Lutero, lembrando que o contexto, um pouco também o contexto pelo qual decidimos estudar a carta aos Romanos, é porque estamos nesta época em que estamos a gravar, a celebrar os 500 anos, precisamente, de Lutero, e no seu comentário aos Romanos, ele deixou esta frase: depois do apóstolo ter mostrado que todos os pagãos são pecadores, claro, isto é um comentário precisamente ao que nós estamos a estudar, ele agora, de um modo especial e muito enfático, mostra que também os judeus vivem no pecado, sobretudo porque obedecem à lei apenas exteriormente. Isto é, segundo a letra, não segundo o espírito. O grande reformador Lutero vai usar esta ideia de que a obediência que não é segundo o espírito da lei é uma falsa obediência. Claro. E por isso, como é que nós podemos concluir? Dizendo que o Evangelho de Cristo, ele revela-se aqui. O apóstolo Paulo vai terminar toda aqui uma secção, que nós até já usamos aqui, aquele famoso versículo, quando ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, na verdade, nos capítulos antes, ele mostra que esses todos implica tanto a sociedade pagã quanto a própria sociedade judaica. Vamos rapidamente colocar isto em prática. Talvez, aproveitando o exemplo desta palavra que hoje lemos, lembremos-nos e tenhamos muita atenção para não nos colocarmos nós, se calhar sobretudo aqueles que se consideram cristãos, para não sermos apenas cristãos de nome. E para termos cuidado de não apontarmos dedos a outros e não salvaguardando que nós próprios estejamos a viver em coerência com aquilo que acreditamos. São estas as palavras finais de mais um episódio da Escola Bíblica. Tivemos muito gosto em estar consigo. Esperamos sinceramente que a nossa companhia também tenha servido para enriquecer o seu conhecimento espiritual. Por isso mesmo, estaremos cá no nosso próximo episódio para lhe trazer um pouco mais sobre a Epístola aos Romanos. Até lá.